Eu vou, como eu faço na última semana, eu vou recapitular rápido o capítulo 17. Então, no capítulo 17, a gente falou do sinal da aliança, né? Então, eu acho que é um capítulo muito importante, porque ficou claro os 60 anos de trajetória de Abraão e que Deus estava com ele, né? Mas, a partir de agora, é uma nova trajetória na vida dele, e é um capítulo que a gente percebe que precisava ter um sinal de daqui para lá e daqui antes. Olha que interessante, né? A gente vai entender esse sinal em Cristo, a gente vai entender esse sinal na cruz, a gente vai entender esse sinal. Viu? Como escuta bem? Deu uma travada aí, Carissa. Não escutei muito o final. Voltando. No 17, a gente entendeu muito bem esse sinal, né? Que a gente viu de claro. Até brincamos lá, tipo assim, Deus fez questão de, olhando ali, o homem pós-Abraão, ele a partir dali era circunciso, ele ia ser circuncidado. E circuncisado, e tipo assim, é algo que vai estar acompanhando o resto da vida. A ideia ali não era entender a circuncisão em si, era entender essa marca. O que é essa marca? Porque nós que acompanhamos capítulo a capítulo, ficou claro que Abraão vinha amadurecendo, certo? Então agora a gente entra no 18 aqui, onde a gente vai ver o início do sinal da aliança. A gente percebe a aliança, de fato, é o momento onde Deus faz, de fato, aliança. Toda aquela promessa de 60 anos para trás, de fato, vira uma aliança no capítulo 17. E aqui no 18 se inicia essa promessa. Tem o filho tão desejado, que é Isaac. Vou começar aqui. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado na entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens a pouca distância. Quando os viu sair da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Vamos parar nesses dois aqui. Então, o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abriu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu sair da entrada da sua tenda, tem mais gente entrando aqui, correndo. Só um minutinho. Para liberar aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, o que nós estamos vendo nesse começo aqui do texto? Né? O Senhor aparece para Abraão e, automaticamente, quando o Abraão ergue os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então, vamos entender aqui. Olha só, o Senhor aparece para Abraão e, na sequência, ele vê 3 homens e ele se curva. Abraão se curva, né? Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda. Espera aí, tem mais gente entrando aqui. Legal. Pegando aqui, então. Olha que interessante, né? Eu precisei botar 2, 3 vezes para entender. Começa com o Senhor aparecendo para Abraão, mas na sequência a gente vê que 2 homens buscam ele e ele se curva a esses homens. Eu não entendi o porquê. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo.
Está bem, faça como está dizendo, responderam. Disse ele aqui, a gente está falando de Abraão. Está acompanhando, filho? Vocês também. A gente está falando de Abraão aqui. Então, Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça pães. Depois corre ao rebanho e escolha o melhor novilho. E o deu ao seu servo, e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o ovilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Os 3 perguntaram para Abraão. Ali na tenda, respondeu Abraão. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Então, olha só que importante se a gente não fala de detalhes. Ele recebe 3 homens, aonde ele se curva para esses 3 homens. Os versículos não vamos falar quem são esses 3 homens. Está claro que a gente está lendo. Mas a gente vê uma mistura de Senhor aparecendo para Abraão, desses 3 homens, de alguma forma. Tem alguma expressão de que Abraão não ia se curvar para esses 3 homens à toa, concorda? Não faz sentido. A gente lê aqui, ó, vou trazer-lhe também comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. E aqui a mesma coisa. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então, Abraão, quando viu esses 3, curvou-se a ele. E novamente, aqui a gente vê de novo o Senhor voltando a falar com ele. Então disse o Senhor: voltarei na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Olha que importante. Lembra que a gente falou que o livro do Antigo Testamento, o foco dele é contar todos esses 5.000 anos de história, e em 1.500 anos de pessoas diferentes, mas que ele liga no Novo Testamento. Lembra disso, filho? Perfeitamente. Você lembra da história dos 3 reis magos que apontam para a vida e para a vinda de Cristo? Acho que foi uma semelhança. Eu também tive essa impressão na hora que eu 3 homens. Olha só como a Bíblia ela vai se decifrando, né? E graças a Deus, porque não é a primeira vez que acontece isso. Eu começar a ler não revela nada. E aí daqui a pouco é algo muito complexo, você entende? Então, tipo assim, a gente está vendo aqui um homem como Abraão, a gente leu o 17, 16, o 15, já é um homem rico, próspero, é um homem que influenciou reis para buscar somente o sobrinho dele em Sodoma e Gomorra, lembra? Então nós não estamos falando mais daquele Abraão de 20 e poucos anos de idade que saiu da terra do pai, certo? Já é um Abraão influente aqui. Abraão influente, que inclusive influencia reis, somente para resgatar uma pessoa. Ele está se curvando a 3 pessoas. Abraão ergue os olhos e viu os 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Era alguém especial, concorda? Concordo. Você não vai ver Abraão se curvar até aqui. Gente, nos parece, lendo aqui, alguém especial. Então, de 3 aqui até o 10, basicamente, a gente está vendo Sara e Abraão servindo, agradando esses 3. Entende? Mas, tipo assim, recebendo esses 3, da forma possível. E aí, no 10 aqui, a gente está lendo. Disse o Senhor para Abraão: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Vamos seguir aqui. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Então Sara está rindo do que o Senhor deixou de novo de mensagem para Abraão. Lembra que a gente falou que, apesar da direção de Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores? Então, quer dizer, ela viveu 60
de direção de Deus, ela consegue, nós lendo aqui somente alguns capítulos, conseguimos entender esses 60 anos de história de Abraão, com vários milagres sendo feitos, certo? E lá vai Sara de novo aqui e fala assim, olha o carnal de Sara, né? Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, meu senhor é o marido dela, Abraão, ainda terei esse prazer de ter filhos, porque ela era estéril. Olha que loucura. Mas E lembrando que era uma promessa que Deus havia feito na vida deles, né? Exato. É muito Se a claro gente voltar isso. um capítulo antes, o capítulo anterior, ele traz de novo Deus voltando a falar com Abraão de forma direta. E aqui a gente já vê no 18 de novo a descrença. E aí nós, meros mortais, em 2025, a gente tem dúvida de tudo. Entende? Essa história é para mostrar para a gente como viver hoje, não é para entender a história de quem vivia na montanha 5.000 anos atrás. Mas senão não seria um livro vivo. Então, novamente, olha que forte. A gente está acompanhando todo quarta-feira todos os capítulos. De novo, nós estamos vendo Sara e Abraão duvidando do poder de Deus. 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Na sequência, Sara escutando a entrada da tenda, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Então está lá Sara ouvindo a conversa de Abraão com Deus, certo? Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, que ele está vendo uma narrativa, não é em primeira pessoa. Então Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançados, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensei, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse. Olha como Deus tem paciência com a gente. Olha como Deus tem paciência com a gente. Eu acho que ele devia olhar e falar, não preciso fazer mais da vida desses dois. Exato. Você entende? Dá para perceber? Eu, pelo menos, lembro daqui, eu consigo, como se eu estivesse vendo os dois, dá vontade de bater nos dois. Dá vontade de pegar a Sara e Abraão e falar, meu Deus, eu estou conseguindo ver daqui, vocês não conseguiram ver isso de lá. Seguindo o 13 aqui, mas o Senhor disse a Abraão, já é Abraão, né? Já foi feita aliança, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, voltarei a Sara, e Sara terá um filho. Então, 15. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Então, novamente, o temor, né? Então, o que a gente está vendo aqui no fim? Nós vivemos pelo nosso inconsciente. Tem uma coisa que eu falo o seguinte, quando eu percebo que alguma relação vai dar muito certo, eu provoco a relação. Não sei se é certo ou errado, mas é como eu gosto de fazer. Porque aí você vai conhecer a pessoa. Batata, começa fazendo a sua vida. Eu provoco a relação, porque no consciente nós montamos um teatro, nós somos um ator. No inconsciente nós conhecemos as pessoas. Então quer dizer, a Sara, quando ela escuta Deus falando, saiu, porque é o inconsciente vivendo, entende? E aí aqui é o temor. Ah, meu Deus, eu estou contra Deus. Eu não ri. E aí Abraão fala, sim, você riu, não nega. Não, olha só que forte. Se eu acredito que alguém em cima de mim, se eu acredito que eu sou criatura e há um criador, eu estou mentindo para mim mesmo. E se eu consigo entender que esse criador, ele se conecta comigo, eu sou fonte do Espírito Santo, eu sou a igreja de Deus na Terra, certo? E quando eu estou mentindo para mim, eu estou mentindo para quem? Para Deus. Eu mentindo para Deus. E aí eu espero que Deus vai me dar sinais. Sinais do quê? Já mentiu para ele não vai te ajudar. Entende? Simples. Dá para perceber que, tipo assim, olha que forte. Abraão não complicou a vida dele? Com um pouquinho. A gente lembra aqui, você está comigo toda quarta-feira. Abraão não complicou demais a vida dele? A gente lembra daqui, não era para ter sido mais fácil toda essa caminhada? Oi? Com certeza. Com certeza. 60 anos.
Chega uma hora que você tem que estar calejado. Ó, aqui a gente muda a sequência, em 19, então eu vou seguir. 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: responderei de Abraão o que estou para fazer. Olha só, então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. O que ele ia fazer? Conhece essa passagem? Ele simplesmente ia acabar com Sodoma e Gomorra, certo? Certo. E quem estava lá em Sodoma e Gomorra? O sobrinho Ló. Então disse o Senhor: esconderei a Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, olha que forte isso daqui. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. O que Abraão está fazendo? O que Deus está direcionando a Abraão todos esses anos? Eu lendo isso daqui, me parece que essa promessa poderia ter sido um pouco mais curta. Consegue enxergar isso? Consigo, mas olha só. sabe, né? Para que o Senhor faça vir, quer dizer, verbo vir. Já poderia ter vindo. Tudo que a gente está vendo até esse ponto aqui são erros e acertos de Abraão, e automaticamente ele é ficando mais experiente, e confiando mais em Deus. Mas ainda assim, a gente vai ver a promessa sendo feita aqui, tá? Mas ainda assim, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito correspondem ao que têm ouvido. Senão, eu saberei. Olha que forte aqui. Como assim? As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito correspondem ao que têm ouvido. Quer dizer que Deus não está lá em cima olhando para a nossa vida toda hora. Você concorda? Concordo. A sua vida é uma bênção de Deus. Se você veio, você já é de Deus. A gente só demora para conectar. Mas nós já somos isso. Certo? Então, olha aqui. Ó. As acusações contra Sodoma e Gomorra foram tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Legal. Lembra que eu falei para vocês que o antigo ele liga o novo? Quem que desceu para poder entender como que o povo veio aqui? A gente vai olhar lá na frente. Deus encarnado. Cristo. Deus encarnado, Cristo. Cristo se fez homem. Deus se fez homem para realmente nos mostrar que a única pessoa perfeita no mundo seria classificada por nós. Já fala do Gênesis. Esse livro é para apontar para a volta do paraíso. Sim. Não é para a gente ficar vendo história de Adão e Eva, de Davi. Eu não estou nem aí se Davi matou leão, se Adão e Eva construíram um barco de não sei quantos metros. Não é essa a mensagem. Senão seria um livro lúdico, de história. Ele é um livro vivo porque ele tem que conversar com a gente em 2026, quando nós nos conectamos. Isso não parece chinês, já percebeu? Essa mesma leitura, eu fazendo ela 7 anos atrás, eu falava, isso aqui não é para mim. O meu temor de Deus era medo de ir para o inferno. Era uma busca para conseguir prosperidade na minha vida. Não era um entendimento de conexão. Então, isso aqui a gente consegue trazer para a nossa vida de agora. 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu... Você não foi? Foi? Ah, foi. Fala, Luciano, tudo bem? Ó, seguindo aqui, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor.
Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás do lugar por amor aos 50 justos que não estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Abraão está dando uma provocadinha aqui, dá para perceber? Assim, É Deus mesmo, vamos né? ver aqui. Ó. Responde o Senhor aqui no 26. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Olha que forte. Somos nós. Por que o Messias ainda não voltou? Porque tem pessoas que não escutaram a palavra. Aí é uma decisão sua. Você quer permanecer na palavra ou não. Permanecer na palavra não é ser não pecador. Tá? Nós já somos pecadores. Mas a partir do momento que você permite se conectar com Cristo, lembra a diferença? Você ter a direção de Cristo é uma coisa. Você ter a aliança é uma outra coisa. Ficou claro isso aqui? Sim. O que é aliança? Eu me permiti entender. Se eu ainda não consigo compreender que tudo era para ser do jeito que era, eu estou no caminho e está tudo bem. Entende? Eu estou no caminho. Em algum momento, os problemas, os sofrimentos, eles têm que acontecer para todos nós. Ele vai me mostrar que só existe um caminho. Não pode ser que eu estou nessa vida sabendo que eu nasci para morrer, para juntar. Entende? São separadas, né? Porque a partir do momento que eu me conecto, você pode... Não é sobre pobreza, não é sobre riqueza, estamos vivos, não estamos vivos? Concorda? Eu estou conectado, eu estou em paz, eu sei o que me guia. Automaticamente, se... A gente fala muito sobre trabalho, né? A gente traz isso para trabalho. Pio, você tem uma franquia em Ribeirão Preto, certo? Legal. Você conectou com Deus. Vai fazer você ter 100 clientes na sua franquia em Ribeirão Preto? Não. Mas eu senti a diferença. Não vai, meu amigo. Se você não... Não, você já sentiu a diferença? Não, mas eu Mas senti se diferença. você não se preparar... você entende? O que nós estamos vendo aqui? Sim. Deus, apesar de direcionar Abraão, o que nós estamos vendo aqui? Deus, apesar de direcionar Abraão, ele só vai trazer, de fato, essa aliança a partir do momento que Abraão se torna alguém experiente e pronto para receber aquilo. Entende? Entendo, porque eu já... eu vou assim, depois de 6 meses ele trabalhando, hoje em janeiro eu já tenho 5 pessoas que aceitaram o meu serviço e vão fechar para fevereiro, março e abril. Ou seja, meus 5 primeiros contratos saiu tudo de uma vez. Hoje eu fechei um contrato, mas inclusive. Você entender, e você está entendendo isso. A busca que você vai ter em Cristo e essa paz que você está começando a sentir na sua vida, não quer dizer que você vai mudar financeiramente. Se você quer pegar a sua franquia da Bíblia e fazer com que ela dê muito resultado, você precisa se preparar e sair, botar o pé na rua e vender. Deus não... Acabamos de ler aqui. Deus, inclusive, não estava olhando todo momento para Abraão. Entende? Entendo. Abraão já é o filho de Deus. Abraão já é luz. Nós já somos luz. Entende? Eu ter paz é a maior bênção que nós podemos ter nessa vida. A partir do momento que eu consigo viver em paz, o que é viver em paz que a Bíblia vai nos falar? Eu ter o reino de Deus nessa terra. Eu posso passar pelo problema que for, não vai tirar minha conta. Porque eu vou buscar sempre a direção dos Senhores. Eu vou buscar o reino de Deus nessa terra. Mas se eu quero financeiramente ganhar dinheiro, se eu quero aprender a tocar um violão, se eu quero... Você precisa se desenvolver, entende? Acho que é uma coisa que a gente vai perceber aqui. Tem que treinar, tem que fazer acontecer. Às vezes a gente mistura isso. Eu estou nos caminhos do Senhor e o Senhor vai mudar minha vida. Não, Ele não vai mudar a sua vida, querido. Não vai. Arregaça as mangas e faz acontecer. Então, são coisas separadas. Nós buscamos Deus para que a gente tenha paz no mundo onde as pessoas se matam. Nós já vivamos uma terra corrompida. Mas eu quero ter paz. Eu quero viver o céu nessa terra. A partir daí,
fica tudo mais fácil, porque eu tenho consciência e sabedoria, certo? Mas se eu não me desenvolver, não tem. Se eu não cuidar da relação com a minha esposa, acabou o casamento. Se eu não cuidar da relação com o amigo, acabou as amizades. Você entende? Que a responsabilidade é nossa. Eu acho que Abraão é o que melhor vai nos contar isso. Isso aqui vai trazer de forma muito clara isso. Porque nós estamos vendo um homem direcionado de Deus, o homem que traz uma das maiores promessas da Bíblia, que a descendência vai começar nele, mas Deus só faz aliança 60 anos depois. Porque a gente percebe como Abraão era falho. Como ele precisava se desenvolver. Seguindo aqui para a gente no final desse capítulo, mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, em que não posso de pó e cinza, em que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por conta dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. Olha Deus de novo aqui. O que ele está falando? Se eu tiver 10.000 pessoas ali no Sodoma e tiver uma pessoa que é justa, eu não vou destruir. Eu vou tentar fazer com que haja prosperidade. Se na sua casa só tem você justo, faça das outras pessoas justas. Entende? Se na sua casa, se entre seus irmãos é só você que entendeu o sinal, faça você com que esse sinal chegue para os outros. Deus está falando: eu vou usar a sua vida para que outras sejam alcançadas. Então, o que Deus está falando aqui? Se em Sodoma tiver 45 que estão corrompidos, mas tiverem 5 que vale a pena eu apostar, eu vou apostar e vou fazer aliança com esses 5, para inclusive que os 45 possam também seguir a palavra de Deus. Conseguem ver isso aqui? Sim. Conseguem ver Sempre isso aqui? tem um que... Então, lembre que a gente às vezes enfraquece e fala: eu não quero saber de nada disso, porque na verdade, na minha casa, ninguém está nem aí para Deus, eu também não... Opa, você foi o escolhido, querido. Então, olha a responsabilidade. Se conectou em você, é através de você que isso vai fluir. Se conectou em você, é de você que tem que começar. As outras pessoas talvez não conseguiram chegar no entendimento que você chegou. E é responsabilidade sua, mesmo que demore 60 anos, como aconteceu Deus com Abraão. Percebe isso? Sim, senhor. E ele respondeu: se encontrar 30, não é nem 45, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados? Eu já estou começando a ficar com raiva. Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor. Puta, não te ires, Senhor, é boa, né? Acho que Deus está olhando e falando: querido, eu te acompanho há 60 anos. Eu estou de saco cheio. Eu já tinha perdido a paciência nessa conversa. Já. Está bem, claramente. Não te ires, Senhor, mas permita-me falar sobre mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados... Olha que isso. Olha, eu estou ficando bravo com o Abraão aqui, você. Nossa, não tem como E ele torcer pra esse cara. respondeu: por amor aos 10, não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Olha só, Deus confronta Abraão aqui. Deus arruma conflito com Abraão aqui. Deus aponta o dedo com Abraão aqui e fala: eu sou Deus, você é a criatura. Então, se você entender o sinal, a gente tem que ter esse cuidado para passar para frente. Porque dá pra... Vamos colocar no lugar de Deus aqui. Deu para ter uma raivinha de Abraão, entendeu? E pergunta. Mas o foco de Deus aqui é edificar. O foco de Deus aqui é que a mensagem fique clara para ele. Quantas vezes nós temos a mensagem e a gente não tem paciência de passar a mensagem? Todos nós pensarmos daqui, passa uns 10 dedos pela mão, hein? Né? Quantas vezes a gente não fez esse tipo de diálogo, né? Vou falar assim, em outras situações. Exatamente. Então, eu acho que esse capítulo, a gente inicia ele aqui, são duas partes. Tá? A gente inicia falando, Deus promete um filho a Abraão, e a gente vê um link muito forte aqui com os 3 reis magos, a gente vê um link muito forte, de novo, aqui,
Sara, a gente vê Sara, olha que forte, né? Olha que forte, olha o que me veio agora, vê se faz sentido para vocês. Na primeira parte, até o 15, Abraão está virando para Sara e falando, não negue, você riu. Porque ele sabe que ela riu. E aí Abraão está falando para a esposa, não negue, você riu, certo? Olha como Deus é preciso na mensagem que ele queria deixar para a gente. Na parte seguinte, no mesmo capítulo, é Abraão que está duvidando. Não é mais sem. Então, aqui em cima, ele está recriminando a mulher, porque quem errou foi ela. Ali embaixo, é ele duvidando. Talvez Então, ele aqui não a gente vê... duvidando. Só se preocupou com a mulher que eu dele, tô- porque ela duvidou. O que eu estou sentindo que se revelou para mim aqui é o seguinte, o cuidado que nós temos de passar a mensagem. Então, a Sara, aqui no começo, ela duvidou da promessa de Deus porque ela é estéril. E já se passaram muitos anos. Então, o que ela está falando aqui? Mas, meu senhor, eu sou idosa. E meu marido é idoso. Será mesmo que eu vou ter o prazer de ter um filho? E aí, Abraão, olha o que Abraão faz. Ó. Sara teve medo e por isso mentiu. E aí, Abraão fala para ela, não negue, você riu. Olha como Deus é preciso, porque na sequência a gente vê 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos de Abraão duvidando de Deus e perguntando para ele. A gente vê Deus falando para Abraão, tipo assim, eu já te falei. Você não está entendendo, querido? Tem isso aqui de Abraão para Deus? Por que ele foi impaciente com a esposa aqui em cima? Essa é a mensagem. Deus ele vai nos quebrar nessas mensagens. Eu não estou preocupado com o que aconteceu com a Arca do Noé. A gente fala isso toda semana. Eu não estou preocupado com o que aconteceu no deserto de 40 anos. Eu estou preocupado com uma mensagem que tem que estar viva para a gente em 2026. Por isso que é um livro vivo. E a mensagem viva aqui é, além de... Estamos andando em conjunto, certo? Eu e a minha esposa que está participando com a gente aqui, eu e a Fernanda, certo? São duas pessoas separadas. São duas pessoas independentes. Então, apesar de ser um casamento, ela tem o jeito dela de pensar e eu tenho o jeito meu de pensar, certo? Apesar de ser um casamento, eu tenho o meu jeito de agir, ela tem o jeito dela de agir. Então, na mesma caminhada com o mesmo propósito. No primeiro erro dela, eu já pego e falo, opa, volta aqui que você errou. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai simplesmente me colocar no pó aqui para mostrar. Querido, você acha que eu estou te dando direção para você ficar corrigindo a mulher que eu botei para andar do seu lado? Deixa eu te mostrar aqui também que você é uma mera criatura. Entende? Esse capítulo é isso. Porque a gente vê claramente Abraão corrigindo Sara, mas na sequência é um bate-papo de Deus com Abraão, com ele duvidando de Deus, versículo após versículo. De novo, disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. Disse ele já. E aí vamos de novo. E se encontrar 30, Deus? E se encontrar 20? E se encontrar 10? Olha a paciência que Deus está tendo com ela. Por que Abraão não teve essa mesma paciência com Sara? Sara, querida, eu sei que é difícil acreditar numa promessa dessa, mas Deus está conosco. Por que Deus está conosco? Você lembra lá quando a gente saiu de Negueb para o Egito? Você lembra quando a gente saiu do Egito para Canaã? E aí, ó, o homem ele tem o poder da direção. E falo, o que está tirando ansiedade? E aí eu fico lá, uma hora, ponto a ponto a ponto. Daqui a pouco eu coloquei ela no meu entendimento. E aí os dois percebem como aflora algo incrível. Eu poderia virar para ele e falar, pô, mas, tipo assim, por que você está assim? Você não está vendo as coisas como melhoraram? Você não está vendo o que aconteceu? Você não está vendo como... Opa, calma. Eu entendi de uma forma. Eu tenho que ter o cuidado de fazer com que ela entenda da mesma forma que eu entendi. Vocês conseguem enxergar essa mensagem aqui? Para mim, pelo menos, está explícita. Explícita. Deus não está querendo mostrar para a gente os três visitantes de Abraão que foram comer carneiro e tal. Deus não está querendo mostrar para a gente aqui
que eles saíram de um lugar e foram para o outro. Deus está querendo mostrar para a gente as ações realizadas pelos dois e o intervir de Deus nessas ações. Ficou claro? Sim. E olha o final aqui para a gente fechar. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. Acabou a bateria no notebook. Lembra que acusou? Eu imaginei também. Ele acusou antes que estava acabando a bateria. Ah. Ixi, agora é esperar voltar. Mandei mensagem. Já tá de volta. Agora sim. Vocês estão me escutando? Ah, legal. Agora sim. Ó, perdão, acabou a bateria do notebook. Depois o nosso queridíssimo editor Sérgio arruma tudo aqui para ficar bonitinho na hora de postar, tá? Mas vocês viram lá no final? Quem tiver uma Bíblia na mão aí, puder ler para mim. Mas o 19, nós estamos no 18, capítulo 18, lá no último versículo. No último versículo, Deus simplesmente deixa Abraão e sai. Vocês viram ali? Vocês viram ali Gênesis 18. no último versículo? Gênesis 18, último versículo. Gênesis 18, último E versículo. tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para o seu lugar. Olha só. Então, acabamos de falar aqui, né? Que na primeira parte, a gente vê Abraão corrigindo Sara, porque ela estava desacreditando da promessa. E na sequência, a gente vê Abraão simplesmente duvidando. Tipo assim, Deus, mas e se tiver 50? E se tiver 45? Deus está falando para ele, Abraão, não é sobre isso. Se tiver uma, eu vou manter viva aquela cidade, porque através dessa uma, eu faço com que tudo aconteça de novo. E ele já, olha só, a gente está olhando aqui, ele é uma escolha, através dele começa uma geração. Se a gente for para trás, através de Noé começa uma geração. Então, se tiver uma pessoa que vai manter o nome de Deus, automaticamente Deus sabe que vale. Entende? Então, o que eu percebo para a gente fechar a mensagem desse capítulo? Tá? O que Deus está falando para nós? A paciência da gente passar a mensagem. A mesma paciência. Tem promessas que estão na minha vida e na vida de cada um de vocês aqui, que às vezes a gente vai duvidar pelos erros, pelos acertos, pelas dores, pela caminhada difícil. E aí a gente vai decidir agregar pessoas na nossa caminhada. Então, novamente, Sara é a esposa dele. Então, o cuidado que ele tem que ter... Pessoal, a gente leu ali, né? Ele está na tenda falando com Deus e Sara está de fora escutando. Certo? A gente leu isso aqui. Então, o cuidado que a gente tem que ter, porque a mensagem era com ele. Deus vai conversar com o homem, meu irmão. Por isso que é importante que o homem traga esse sinal. Isso é Bíblia. A mulher, ela precisa dessa direção. Então, é natural que ela tenha algumas dúvidas maiores do que o homem. Sai da Bíblia e vai entender a fisiologia humana, vai entender a psicologia da mente de um homem e de uma mulher. Então, novamente, quando o homem assume o papel e quando a mulher assume o seu papel, lindo. E a paciência de fazer isso encaixar. Eu casei com uma pessoa há 5 anos, 4 anos atrás, que estava há 5 anos separada dos 2 filhos. Então ela tinha uma energia masculina gigante. Então ela precisava ser uma guerreira. Vocês entendem isso? Aonde que minha relação com ela virou uma puta relação? Quando cada um assumiu o seu papel de fato. Vocês entendem? Mas aí eu precisei desmontar uma guerreira que estava ali com os 2 filhos e falar, calma, somos amigos, tá tudo certo, a gente está do mesmo lado, entende?
Porque hoje eu tenho uma energia vital onde eu morro por essa mulher. Eu morro pelos meus filhos. E ela sabe disso. Eu não preciso nem falar. Mas eu sei que eu tenho uma base que faz eu matar leões. Entende? Sai da minha realidade, vai para Abraão, vai para a realidade de vocês. É sempre assim. Se a gente está fugindo do que Deus quer para as nossas vidas, é onde os atritos acontecem. Opa, entendemos, não quero viver mais isso, quero viver de uma forma diferente, quero viver sobre a direção de Deus, sobre Deus botando a mão dentro da minha casa. É você que entendeu? Tenha cuidado de passar a mensagem para o próximo. Vocês entendem isso nesse capítulo? Se é você que compreendeu, não é sobre julgamento. Traga ao próximo para o seu entendimento com cuidado. Deus basicamente... Até, Marcos. Travou? Também. Ele saiu. Acabou. Você já estava, acho que... Oi, Oi, gente. Bom, hoje está... É difícil para ele hoje. Voltei? Aí, Voltei. agora vai. Ó, finalizando, acho que essa é a mensagem principal. Deus, ele sempre vai escolher alguém para despertar. Mas não é para você acusar o outro. Não é para você diminuir o outro. É para você puxar com cuidado o outro para a direção de Deus. Porque todos nós queremos viver em paz. Todos nós queremos viver o céu nessa terra. Vocês concordam? Sim. Todos nós aqui. Até porque o grande propósito aqui na Terra é gerar filhos para o reino. Esse é o propósito de todo mundo. Exatamente. Então, novamente, dá vontade de embalar para o 19, para o 20, né? A gente está fazendo um por semana, porque olha a quantidade de mensagens que tem só em um capítulo. Nós acabamos de ler um capítulo. E olha quanta mensagem tem. Então, como eu sempre faço, semana que vem a gente está junto de novo. Daqui até semana que vem... Opa, voltei. Daqui até semana que vem, o Sérgio vai ter bastante coisa para editar, hein? Tá? Caiu aqui, peraí. Estamos ouvindo. Daqui até semana que vem, vamos estudar sobre o 18. Abram a Bíblia de vocês em casa, leiam com calma tudo isso, busquem referências. Vamos estudar o 18, para a semana que vem a gente ir para o 19, todo mundo junto. Tudo bem? Tudo bem. Senhor, eu vou pedir aqui, Luciano, obrigado por estar com a gente pela primeira vez. Eu posso pedir uma oração sua para a gente fechar? Para mim fazer a oração? Por favor, para a gente fechar o estudo. Ok. A ti te rendo graças, Senhor, porque tu é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que dura para sempre. Senhor, agradeço por essa noite maravilhosa, por essa palavra, Pai. Sempre falamos que a tua palavra, ela liberta. E somos muito gratos por essa noite, Pai, por darmos a oportunidade, né? Como sabemos, em muitos países as pessoas não têm esse acesso, e hoje nós temos a graça de ter esse acesso à tua palavra, diariamente, no momento que quisermos. Sou grato pela vida de cada um que está ouvindo aqui, de cada irmão que está ouvindo aqui. Senhor, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelas mensagens, e que o Espírito Santo faça morada na nossa vida, nos próximos dias, até o próximo encontro. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. 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 Luciano, obrigado. Fio, obrigado. Adri, obrigado. Ronaldão, obrigado por estar aqui com a gente também. Fê, Gatona, beijo, obrigado. Semana que vem a gente está junto. Valeu, gente.